9 atletas de equipe de remo de São Paulo morrem em grave acidente no Paraná. E você vai ver ainda. Reajuste da mensalidade escolar deve subir até 10%. E ainda, presidente Lula sofre acidente doméstico e cancela viagem à Rússia por recomendação médica. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. 11 horas e 35 minutos agora. Nós chegamos ao vivo. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos com as principais notícias neste início de semana. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro. E pelo menos 9 membros de uma equipe de remo morreram após uma carreta tombar sobre a van no Paraná, a van que eles estavam. Segundo a polícia, as vítimas saíram de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. A pista sentido Santa Catarina estava interditada nesta manhã. O acidente aconteceu na BR-376, no Paraná, por volta das 9h40 da noite deste domingo, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta container tombou sobre uma van que transportava uma equipe de remo, matando 9 pessoas. Ao todo, 10 ocupantes estavam na van. Um adolescente de 16 anos foi resgatado com ferimentos leves e levado junto com o motorista da carreta para um hospital em Joinville, norte de Santa Catarina. O motorista do carro não se feriu. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Curitiba. A van saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 665, sentido Santa Catarina. A carreta perdeu os freios e colidiu na traseira da van. Com o impacto, o veículo bateu em outro carro, rodou na rodovia e, em seguida, foi arrastado para fora da pista pelo caminhão que tombou sobre ele. A rodovia ficou interditada e registrava 17 quilômetros de fila. A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de 7 dias por conta do acidente. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou pesar pelas mortes. Nossa, imagens impressionantes, né? E agora, gente, muda de assunto e olha, quero trazer uma notícia para o seu bolso, viu? O reajuste da mensalidade escolar deve subir até 10% de acordo com a consultoria especializada em instituições de ensino responsável por uma pesquisa com 680 escolas particulares de todo o Brasil. A porcentagem será o dobro da inflação prevista para este ano. As mensalidades das escolas brasileiras devem ter alta entre 8% e 10% em 2025. O patamar é o dobro da inflação de 4,3% prevista pelo Banco Central para o fim deste ano. O estudo do Grupo Rabbit aponta que em Minas Gerais deve ocorrer o maior reajuste, 10%. Já em São Paulo, que concentra a maior parte das instituições de ensino privadas do país, a expectativa é que as correções sejam de 9,5%, enquanto no Rio de Janeiro a alta deve ser de 9%. A consultoria constatou ainda que 7% das instituições de ensino estão com cerca de 10% das receitas comprometidas com dívidas ainda da época da pandemia. As escolas particulares registraram 25% de inadimplência e 20% de perda de alunos durante a pandemia. Pois é, para as famílias que ainda conseguem proporcionar ensino particular aos filhos, este mês era de uma certa ansiedade, né? Será que será possível fazer a rematrícula? Eu chamo para esta conversa agora o economista César Bergo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. As contas vão ficar apertadas, né, professor? Bom dia, Tabata. É um prazer estar com você, não tenha dúvida, né? A própria Fundação Getúlio Vargas fez um levantamento que, nos últimos 3 anos, as escolas reajustaram em 27,5% as mensalidades, ou seja, é o dobro da inflação, né, que foi acumulado nesse período de 15,5%. Então, não tenha dúvida que os orçamentos das famílias estão sangrando, né? Em função disso, é muito difícil você
ter um filho já é difícil. Agora, você ter mais filhos também no colégio, aí complica bastante, né, Tabata? Nossa, e como? E é até um certo, digamos assim, anticoncepcional para as pessoas que querem ter mais filhos, viu, professor? Agora, de acordo com pesquisas, muito desse cenário, ele ainda é reflexo, né, das perdas na pandemia. Fala-se, inclusive, que as escolas particulares registraram 25% de inadimplência e 20% de perda de alunos, né, naquele período. A expectativa de equilíbrio, professor, quando que se deve ter essa recuperação? Olha, na verdade, o Covid afetou diretamente as escolas, porque eles têm que investir também em material de higiene, de limpeza, que subiram de preço. Você tem outro aspecto também, que o salário mínimo está sendo corrigido acima da inflação, pelo PIB. Então, a maioria das pessoas que trabalham, sobretudo em serviços gerais nas escolas, recebem com base no salário mínimo. Então, isso impacta, porque tem escolas que trabalham com margens pequenas de ganhos. Essas escolas estão em mais dificuldade, sobretudo em função do que você comentou, a evasão e a inadimplência. Então, para as escolas também é difícil. Infelizmente, o serviço público, através das escolas públicas, não acompanhou a melhoria da educação. Então, a escola privada acaba sendo um sonho das famílias em colocarem seus filhos para que eles tenham uns bons futuros garantidos, né? Então, nós vemos dificuldade nas escolas, sim, sobretudo aquelas com margens pequenas, e com dificuldade na gestão financeira do dia a dia, viu, Tabata? Nossa, vai ser muito difícil acompanhar, né, professor, esse reajuste mesmo, porque realmente o salário não tem acompanhado, né, todas as mudanças aí nas contas que a gente precisa colocar em dia. Agora, uma dúvida muito recorrente dos pais, professor, qual o valor máximo do reajuste que é permitido e qual instituição, qual órgão que avalia eventuais cobranças abusivas? Olha, normalmente quem trabalha com essa área é o PROCON. E aumento abusivo, ele deve ser de alguma forma combinado, né, com essas instituições de defesa do consumidor. Mas antes disso, existem associações também de pais e mestres que podem, de alguma forma, negociar com os colégios, né? Também existe a questão importante, que é a correção salarial se dá pelo INPC, geralmente, não pelo IPCA. Então, às vezes, pode ficar menor do que o valor do reajuste salarial. Ou seja, as dificuldades, elas passam por aí. Agora, não tenha dúvida que, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade até por conta do desemprego, né? Então, quando você tem uma dificuldade ainda maior, precisa, primeiro, buscar a união com os outros pais, na discussão dessas planilhas econômicas das escolas, né? E, segundo, caso haja um abuso do poder econômico, uma combinação de preço entre as escolas, por exemplo, você deve recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor, não tenha dúvida, Tabata, que é um importante instrumento para combater esses abusos que podem acontecer nas escolas particulares. Pois é, professor, e olha, além desse aumento, né, de 8% a 10%, né, nessa conta específica, no caso a gente está falando aqui das escolas particulares, o orçamento familiar, ele já estava comprometido também com a alimentação, né, isso principalmente por conta dos eventos climáticos que a gente mesmo tem noticiado aqui. Em setembro, o IPCA atingiu 4,42% em 12 meses. Muito se falou, né, professor, da preocupação com a dinâmica dos preços dos alimentos e agora a gente precisa equilibrar com isso também, né? Esse reajuste escolar, os alimentos que também tiveram reajuste e agora, final do ano, a gente precisa se preparar para as contas que vão vir no comecinho do ano, fora material escolar também. Então, como equilibrar os pratinhos, professor? Olha, realmente, assim, a gente tem discutido a questão dos alimentos, mas se fosse só alimentos, tem o transporte também, que o combustível ficou mais caro, né? Então, levar a criança para o colégio é uma dificuldade. O que nós temos visto é os pais mudando um pouco de hábito, mudando de residência, pagando aluguel menor, buscando uma residência próxima da escola para economizar no transporte escolar, fazendo a merenda direitinho e preparando a merenda para que a criança ou adolescente possa levar para os locais de ensino. Não tenha dúvida que isso vai exigir realmente uma economia de guerra por parte dos pais, né? Porque você mencionou vários fatores, né?
não é só a questão que aumenta, a energia aumentou também. Então, isso impacta as escolas, né? As escolas pagando agora bandeira vermelha, por exemplo, né? É 8% a mais nos orçamentos. Então, às vezes, a gente olha a questão dos pais, mas tem que olhar a questão dos empreendedores que investiram para montar a sua escola, né? E a escola está com dificuldades também. Então, é uma união de todos, tanto dos pais como da escola, para chegar a um consenso e não prejudicar a ambos, porque perde todo mundo. Se a escola vai mal, né? Se paga mal os professores, se paga mal os seus servidores, o colégio também vai ter dificuldade em repassar uma boa educação para os filhos das pessoas. E, de outro lado, você tem toda essa carestia, né, que você comentou, na vida das pessoas, que exigem exatamente uma boa disciplina e um bom planejamento. Porque existe desperdício também, Tabata. Então, evitar o desperdício é o principal ato que um pai e uma mãe pode adotar para efeito de equilibrar seu orçamento. Pois é, professor, muito bom ponto que você trouxe aqui com relação não só ao olhar, né, do consumidor, de quem paga, mas também da escola, né? Porque eles também têm gastos, como você bem disse, a conta de luz aumentou. Também é necessário fazer o reajuste salarial dos servidores daquela instituição, fora também a alimentação. Muitas escolas, elas têm a refeição, elas oferecem a refeição ali mesmo para os alunos, né? Então, eles também estão pagando mais caro na alimentação. Então, é uma bola de neve de todos os lados, né, professor? Agora, bem rapidamente, para a gente encerrar a entrevista, quais outros reajustes a gente deve aguardar nos próximos meses, professor? Olha, normalmente você tem a questão residencial, né, IPTU, IPVA, né? A questão também dos transportes escolares, em função do aumento não só do combustível, mas também dos insumos para manter o serviço. Você tem a questão também, como você bem lembrou, a alimentação, então as cantinas também vão subir de preço. Agora, não tenha dúvida que acho que o grande gargalo é o material escolar, né? Vai subir de preço os livros, vão subir de preço os produtos que você tem que adquirir para que a criança possa ter um bom estudo, né? E, infelizmente, é a situação atual. Nós temos uma inflação que está ainda controlada, isso oficialmente, né? Porque a inflação que você vê oficialmente pelo IPCA não necessariamente é a inflação que está acontecendo, por exemplo, no setor da educação. Como você bem lembrou, vai subir de 8% a 10%, né? Então, atenta a tudo isso, é importante para que as famílias possam ter tranquilidade e torcemos para que os filhos tenham boa educação. Isso vai garantir o futuro deles, não tenha dúvida. Então, o importante é muita atenção e lembrar que educação é investimento, não é despesa, né? Você está investindo, né? Porque não é despesa. Investindo bem, você vai ter um futuro para os seus filhos, porque ninguém leva nada dessa vida, a não ser o conhecimento, que é muito importante, né? Com certeza, professor. Maravilha. Muito obrigada pela entrevista. Realmente aí a gente precisa correr para se planejar, porque realmente, como você bem disse, né, professor, educação é investimento e quem pode, né, ainda pagar a mensalidade na escola particular precisa fazer esse reajuste, corta daqui, corta dali e a gente vai seguindo assim. Muito obrigada, professor. Foi um prazer falar contigo. É um prazer, Tabata, e queria também as famílias desses meninos que acabam perdendo a vida, que Deus console a eles, né? Que eles possam ter um bom dia, realmente começar o dia com uma notícia tão triste, né? Mas é isso, a vida leva a esses fatores. Um abraço, Tabata, e um prazer estar com vocês aí. Muito obrigada, professor. Toda a nossa solidariedade também aos familiares das vítimas. E olha, após acidente doméstico que resultou em 5 pontos na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve repetir exames de imagem. No último sábado, Lula escorregou no banheiro e foi levado ao hospital com um traumatismo craniano. Ele foi liberado e já está no Palácio da Alvorada, onde se recupera. Nas próximas 72 horas, o presidente Lula deve repetir os exames de neuroimagem para verificar como está o sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Ele sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada, em Brasília, no último sábado. Na ocasião, o chefe do executivo bateu a parte de trás da cabeça, o que ocasionou um corte no local. Ele foi levado a uma unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília,
onde passou por exames de imagem e teve o ferimento suturado. O médico pessoal de Lula, Dr. Roberto Calil Filho, afirmou que o presidente chegou ao hospital com um traumatismo craniano causado pela batida na parte de trás da cabeça. O ferimento precisou de pontos. Os exames de tomografias e ressonâncias, que mostraram um pequeno sangramento na região temporal, na frente da cabeça. Segundo o médico, em quedas, o contragolpe pode lesionar a parte frontal. Por conta do acidente doméstico, Lula foi orientado pela equipe médica a evitar viagens aéreas de longa distância, como seria para a Rússia, um trajeto de quase 12 mil quilômetros. Já as demais atividades estão liberadas pelos médicos. Com a ausência de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira na cúpula dos BRICS, em Kazan, na Rússia, que acontece nesta semana. O presidente deve participar da cúpula dos BRICS por meio de videoconferência. E veja a seguir, mineradora australiana BHP vai a julgamento em Londres por rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, que matou 19 pessoas. E agora na sua tela, imagens ao vivo de Salvador, na Bahia. 28 graus neste momento, céu lindo. Nós voltamos já. Horas e 53 minutos agora, pelo horário de Brasília, nós estamos de volta com as principais notícias. E as mineradoras Vale e BHP elevaram a 170 bilhões de reais a proposta de compensação apresentada a autoridades brasileiras pelo rompimento de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Nesta segunda-feira começa um mega julgamento e vai colocar a BHP no banco dos réus pelo mesmo caso. Nova proposta sobre a mesa. As mineradoras Vale e BHP levaram a 170 bilhões de reais o valor oferecido como compensação pelo rompimento em 2015 de uma barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. A oferta contempla obrigações passadas e futuras para atender as pessoas, comunidades e ao meio ambiente. O montante foi anunciado pelas empresas em comunicados enviados separadamente ao mercado. A pior catástrofe ambiental da história do país aconteceu em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem de resíduos de uma mina de ferro da Samarco, de propriedade conjunta da brasileira Vale e da australiana BHP. Na proposta, as empresas se comprometem a pagar 100 bilhões de reais a autoridades locais ao longo de 20 anos e a destinar outros 32 bilhões de reais para iniciativas de indenização individual, reassentamento e recuperação ambiental. Os demais 38 bilhões de reais se referem a somas já investidas em medidas de reparação e compensação. As gigantes da mineração negociam há anos uma compensação com autoridades brasileiras na esperança de que um eventual acordo encerre ações judiciais relacionadas com esse tema. Na segunda-feira começa um mega julgamento em Londres que colocará a BHP no banco dos réus pelo mesmo caso. E agora nós vamos conhecer um pouco um país pouco conhecido, na verdade, na Europa, onde o missionário R.R. Soares está para pregar o Evangelho. Vamos ver. Apesar de ser o país mais pobre da Europa, Chisinau é a capital e maior cidade da Moldávia. Com uma população de cerca de 700 mil habitantes, é o principal centro político, econômico e cultural do país. A cidade tem uma rica história marcada por influências de diversas culturas, incluindo a romena e a soviética. E depois de conhecermos um pouquinho sobre a Moldávia, vamos agora com uma câmera ao vivo da cidade.
Saindo do Brasil, vamos para a pequena Quinzenal, no leste europeu. Por lá agora são 17 horas e 56 minutos. Daqui a pouquinho, à 1 da tarde, pelo fuso horário aqui do Brasil, o missionário R.R. Soares vai ministrar mais um culto de fé em milagres. A Moldávia é um dos países onde o missionário visita nesta semana para levar o Evangelho de Cristo e transformar, é claro, a vida de milhares de pessoas. Por isso, não perca esse momento grandioso aqui à 1 da tarde na Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!